A primeira base, porque Deus nos conforta, é porque isso faz parte da sua natureza. Ele é o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação. Isso faz parte dele, da sua natureza. São as misericórdias do Senhor que se renovam cada manhã na nossa vida, que fazem com que a gente não seja consumido. O Senhor está trabalhando isso porque é parte da sua natureza. Segunda razão que a gente viu nessa dinâmica é porque era uma promessa de Deus. O Senhor prometeu, porque o conforto, a gente aprendeu hoje de manhã, Deus está ao nosso lado para nos ajudar. E a promessa dele foi: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. A promessa dele lá em João 14, capítulo 14, 15 e 16, é que ele enviaria o Espírito Santo Consolador para andar conosco todos os dias. Então, nessa dinâmica a gente vai ter a razão porque é a natureza de Deus e porque ele prometeu que faria isso. Mas eu queria continuar a estudar esse texto e olhar para essa dinâmica. E nesse texto Paulo está falando do propósito, por que Deus nos conforta. É interessante entender que Deus está nos confortando porque é a natureza dele, porque ele prometeu, mas ele tem um propósito quando ele coloca o conforto dele na nossa vida. Eu vou usar uma palavra mais forte do que propósito. Ele tem uma missão para nós quando ele nos conforta. E a gente vai aprender que o conforto de Deus não é algo passivo. Eu só recebo. O conforto de Deus é também um desafio a que eu viva alguma coisa a mais no poder e na autoridade do nome dele. E então o verso 4 vai dizer assim: que nos consola em todas as nossas tribulações, para que com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Um dos propósitos que Deus tem a nos consolar é transformar-nos em instrumentos de consolação, repartindo com os outros a consolação que Deus tem nos dado. Se é parte da natureza de Deus consolar, ele é o Pai das misericórdias, é vontade de Deus que um pedacinho da natureza de Deus passe a fazer parte da sua vida, e você possa ser filho da misericórdia. Se ele é o Pai, você vai ser o filho da misericórdia. Se ele é o Pai, o Deus de toda consolação, você vai ser o filho que age com consolação na vida dos outros. Que você possa aprender com o modelo do Pai. Eu me lembro de ouvir o testemunho de um pastor, não é? O filho do pastor João Falcão Sobrinho, um grande líder da nossa denominação. E ele contou uma vez, pregando, o testemunho dele, como é que Deus trabalhou a vida dele para enxergar a necessidade de ele se tornar um pregador do Evangelho. E ele então contou a história dele quando criança, com o seu pai. E o seu pai então era pastor no interior do estado de São Paulo, e ele foi então, ele saía de tarde, depois do culto da manhã, e ele andava então pela linha do trem, e ia até um bairro, um lugar distante, onde eles estavam abrindo uma congregação. E esse menino era o companheiro do pai. Todo domingo à tarde ele dava a mão para o pai e andava nos trilhos do trem. Ele disse assim: olha, para mim a grande alegria era chegar o domingo para andar nos trilhos do trem, porque eu ia me equilibrando em cima do trilho. Acho que todo mundo já brincou assim, não, todo mundo não sei, mas os mais velhos já brincaram assim, né? A gente vai lá e fica se equilibrando na linha do trem, né? Especialmente no interior, a gente podia fazer isso. Nas grandes cidades não dá para fazer. Então ele dizia: eu achava o máximo andar em cima da linha do trem,
Mas cada domingo que eu ia andar na linha do trem, eu ajudava o meu pai na igreja. Eu ajudava a carregar as Bíblias, eu ajudava a distribuir os folhetos, eu aprendia a falar do amor de Jesus. E quando eu cresci, a minha paixão era ser como meu pai, alguém que pudesse dividir algo precioso na vida das pessoas. E o Evangelho se tornou a grande chamada da minha vida. Quando eu lembrei desse texto aqui, eu estava lembrando dessa história. Quando Deus derrama misericórdia sobre a nossa vida, e quando Deus nos conforta, Ele está dizendo para a gente assim: olha, eu estou abençoando você, mas eu queria que você aprendesse a ser parecido comigo, e que nesse caminhar da vida, você pudesse ter um coração aberto a repartir com os outros aquilo que eu estou fazendo na sua vida. Se você foi consolado pelo Senhor em meio às lutas, então de alguma maneira você vai sentir a necessidade de repartir o consolo que um dia Deus lhe deu com alguém que está sofrendo, quem sabe, na mesma área que você está sofrendo. Eu não sei se você já viveu isso, né? Tem pessoas que estão passando às vezes por lutas que nós já passamos. E quando a gente olha para pessoas que já estão passando por lutas que nós já passamos, a gente se sente diferente com elas. E a gente se sente responsável de alguma maneira. E a gente quer fazer alguma coisa. E o fato da gente ir naquela direção é um sinalzinho de Deus, dizendo: ó, eu sou o Deus de toda consolação que está fazendo de você um consolador. Vai lá no meu nome e abençoa essa vida. E aí a gente se transforma num confortador dos outros. Deus é consolador, Cristo é consolador, o Espírito Santo é consolador, e Ele quer que nós também sejamos consoladores. Que você possa usar o conforto que Deus tem me dado, a força que Ele me deu, para fortalecer você ou fortalecer outra pessoa. Eu não posso consolar, porque eu sou limitado, mas eu posso levar o Deus de toda a consolação até você, e com o meu amor e com a minha experiência, deixar um toque da graça de Deus na vida das pessoas. Por isso Paulo vai falar que nessa dinâmica, nós nos tornamos parceiros de Deus e das pessoas. E olha só os versículos 6 e 7 do nosso texto. Se somos atribulados, é para consolação e salvação de vocês. Se somos consolados, é para consolação de vocês, a qual lhes dá paciência para suportarem os mesmos sofrimentos que nós estamos padecendo. E a nossa esperança em relação a vocês está firme, porque sabemos que da mesma forma como vocês participam dos nossos sofrimentos, participam também da nossa consolação. Eu acho que uma das grandes lutas do nosso coração, quando a gente está passando por batalhas, por lutas espirituais, por dificuldades, por problemas financeiros, por crises familiares, problemas da vida, é quando a gente se imagina sozinho, que ninguém se importa. E essa é uma grande tentação de Satanás na nossa vida, de dizer que Deus não ouve as nossas orações, de dizer que Deus não se importa conosco, que não tem mais solução para a gente. E a gente fica pensando um monte de coisa, e tem muita gente que até se mata por causa disso. Passa sobre a sua cabeça, na sua mente, a ideia de que não tem jeito, ninguém está vendo, não funciona. Então para quê? Para que continuar lutando? Para que continuar aqui? E aí, o Deus que nunca nos desampara, porque Ele é o Deus que é Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que prometeu que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. E se Ele prometeu, Ele não mente, Ele está aí do teu lado. Mas muitas vezes
apesar de Ele estar do nosso lado, a gente não é capaz de reconhecer a voz dEle e nem a presença dEle, por causa da dor da nossa alma, por causa da confusão da nossa mente, por causa das pressões da vida. Ele pega alguém que já foi consolado e Ele faz bater na tua porta. E Ele diz assim, às vezes com uma palavra, com um gesto, com um telefonema, que não é a solução, mas é um recado. Você não está sozinho. Você não está sozinho. E aí, o Senhor vai mostrar que além da graça de Deus, você faz parte de uma grande família, a família de Deus. E a Bíblia vai nos ensinar que é algo tremendamente espiritual, que nos une em todos os aspectos da vida cristã. Nós somos parte do mesmo corpo espiritual. Há uma coisa tremenda acontecendo pelo fato de você ser servo de Deus e parte da igreja do Senhor Jesus Cristo. Há muita gente que imagina que fazer parte da igreja de Deus não tem mais sentido hoje. Eu posso adorar a Deus pela internet, ter cultos pela internet, os melhores pregadores do mundo eu vejo no YouTube, eu posso ter estudos bíblicos profundíssimos, mas eu não vou conseguir ter comunhão com os meus irmãos. E eu não vou poder sentir o calor das experiências que são trocadas, nem sentir o toque humano da história daqueles que foram transformados pela graça de Deus. E há uma coisa tremenda que acontece quando esse povo de Deus está conectado com o Senhor e uns com os outros. E é disso que Paulo está falando aqui. Ele está falando que nós nos tornamos esse corpo vivo de Cristo, e que de uma maneira espiritual começa a viver algo que é miraculoso. Olha só o que ele vai dizer em 1 Coríntios, capítulo 12, versículos 26 e 27. Quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Quando um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Ora, vocês são o corpo de Cristo e cada um de vocês individualmente é membro desse corpo. O mesmo Deus que é o Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que te consola para você se transformar num consolador, usa você quando você compartilha o que Ele está fazendo na tua vida. E é interessante porque Paulo vai dizer nesse texto que por causa disso Ele é louvado. Tem tanta gente que está perdendo a esperança. E de repente você conta a sua história, e a tua história gera uma nova esperança. Não uma esperança falsa, fraudulenta, mas ela está baseada, calcada nas maravilhas de Deus, na resposta do Senhor, na presença do Senhor na vida das pessoas. Esse é o Deus que é o Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola para que a gente console pessoas e reparta o que Ele está fazendo na vida da gente com outras pessoas. Nós não somos os consoladores, mas nós apontamos para aquele que é o Pai das misericórdias e Deus de toda consolação. Outras vezes Deus não vai usar a palavra, o testemunho, mas às vezes Ele usa o nosso exemplo. É interessante como isso acontece. A gente não imagina quanta gente está prestando atenção na gente. Quanta gente está prestando atenção na gente. Anos atrás eu li uma cartinha de uma mãe que escreveu ao seu filho. Aqueles negócios assim, né, meio sentimental, né, meio assim estranho que acontece no coração. Aquela mãe, ela não estava doente, não tinha nada de errado, mas eu não sei porquê, ela escreveu uma cartinha.
E nessa cartinha ela estava olhando para o seu filhinho, que era pequenininho ainda, com uma sensação: será que eu vou viver para ter a capacidade de ver o meu filho se formar, crescer, casar e tal? E naquele momento de angústia, ela começa a escrever a cartinha dela. Essa cartinha, ela ficou muitos anos guardada nos papéis. Ela viu o filho crescer, se formar, casar, e muitos anos depois ela achou a cartinha, e ela foi reler, e essa cartinha que ela tinha escrito há muitos anos atrás, se tornou num artigo de uma revista. E eu li numa revista, e eu peguei aquele artigo, que achei muito bonito, e ele contava a história dessa mãe dizendo dos olhinhos da criança, que prestavam atenção em tudo que ela fazia, que prestavam atenção em como ela falava, porque aquela criança estava aprendendo a falar, que prestavam atenção em como ela fazia as coisas, porque ela queria aprender a fazer as coisas, e que aquilo dava um grande temor nela, porque ela era um modelo de vida para o seu filho, e ela tinha medo de errar em algumas coisas. Quanta gente está olhando para a gente? Quanta gente está olhando para a gente? E nós nos tornamos modelos. E tornamos-nos também consoladores na maneira como nós enfrentamos as nossas lutas. Porque tem gente que está olhando para a gente e diz: como é que pode? O que está acontecendo? E aí o Senhor está usando a nossa vida como um modelo para abençoar outras vidas. Eu nem sei, você nem sabe, a gente não conhece, mas Deus está usando a vida da gente por onde a gente está. Ele está usando você no teu trabalho, Ele está usando você no meio da tua família, Ele está usando você. E aí o Deus de toda consolação consola e se torna Pai da misericórdia na vida daquelas vidas, quando às vezes um relance da tua vida alcança o coração de alguém e diz: sabe, eu acho que eu posso confiar nesse Senhor também. Eu olho isso também de uma maneira o texto vai falar que nós nos tornamos consoladores quando nós oramos uns pelos outros, porque a oração tem poder tanto sobre a alma quanto sobre as circunstâncias. E o versículo 11, Paulo vai dizer assim: enquanto vocês nos ajudam com as suas orações, assim muitos darão graças por nossa causa, pelo favor a nós concedido, em resposta às orações de muitos. A Bíblia diz que nós nos tornamos filhos da misericórdia, elementos e agentes do Deus de toda a consolação, quando oramos uns pelos outros. Não somente a alma é tocada com consolação, mas o poder de Deus se manifesta no meio das circunstâncias. E quando o poder de Deus se manifesta, ele é um fato incontestável. A gente não consegue explicar o que Deus está fazendo. Semana passada, no final do culto, veio uma jovem, me deu um abraço, e ela disse assim: pastor, eu queria te dizer uma coisa. Eu quero dizer que eu sei que o senhor está passando por muitas lutas, por muitas dificuldades, mas eu vim aqui dizer para o Senhor o que aconteceu na minha vida, e quero orar pelo Senhor. Falei: ok. Ela disse assim: eu estava numa UTI, com falência múltipla de todos os órgãos. Toda a família foi chamada, porque eu estava morrendo, literalmente morrendo. Mas o Deus Todo-Poderoso me trouxe vida de novo, e eu estou aqui. E eu vim aqui dizer que esse é o Deus com quem a gente conversa. Você está entendendo? E aí de repente a gente é consolado, porque a palavra de Deus está na boca de um jovem, que está compartilhando conosco a misericórdia de Deus.
e que está orando pela gente na sua simplicidade, dizendo: eu creio no Deus de toda consolação, que é Pai das misericórdias. Quando a gente ora, não apenas a alma é tocada, mas as circunstâncias são movidas pela graça de Deus, e o Senhor vai nos abençoando. A Bíblia vai dizer que nós nos tornamos participantes dessa obra de Deus de consolação, quando a gente aprende a usar palavras de afirmação. A gente não pode imaginar como é abençoadora a palavra de bênção sobre os outros. É muito fácil a gente criticar. Vamos falar a verdade, não é? Achar defeito é rapidinho, especialmente se não for os nossos, forem os dos outros. Agora, a gente reconhecer a bênção e levar uma palavra de afirmação para os outros é divino, é abençoador. E é isso que Paulo vai dizer em 2 Coríntios, capítulo 7, versículos 5 a 7, onde ele diz assim: pois quando chegamos à Macedônia, não tivemos nenhum descanso, mas fomos atribulados de toda forma, conflitos externos, temores internos. Deus, porém, que consola os abatidos, consolou-nos com a chegada de Tito, e não apenas com a vinda dele, mas também com a consolação que vocês lhe deram. Ele nos falou da saudade, da tristeza, da preocupação de vocês por mim, de modo que a minha alegria se tornou ainda maior. Você já parou para pensar que Deus pode usar a tua vida hoje de uma maneira muito simples? Você já parou para pensar que você pode pegar um telefone e ligar para alguém que Deus coloque no seu coração, só para dizer uma palavra de afirmação? Dizer assim: olha, eu estou com saudade de você. De vez em quando Deus toca o meu coração, eu faço isso. Eu ligo para algumas pessoas. Deus fala, realmente toca o meu coração, e eu digo: olha, estou ligando para dizer para você que eu estou com saudade de você. E do outro lado diz: puxa vida, que coisa boa. Então vamos nos encontrar, vamos marcar aí um dia. Eu também estou com saudade. E gente, como isso é abençoador, porque nós somos parte do corpo de Cristo. E lembra, o Deus de toda consolação está dizendo para a gente assim: vai lá e diz para essa pessoa que ela não está sozinha. E pode ter certeza, muitas das vezes que isso aconteceu, foi um tempo de bênção na minha vida e na vida do outro. Porque Deus está lá. Ele é o Deus de toda consolação, que nos consola em todas as circunstâncias da vida. A última coisa que eu queria dizer, que a voz também já acabou, não dá mais para ir à frente, tá? É que nessa dinâmica de Deus, quando de alguma maneira a gente participa da consolação que Deus dá a um irmão, a vitória dele também é minha. E a gente celebra a vitória. Há algumas coisas que Deus faz. Deixa eu tomar uma aguinha aqui, senão. Há algumas coisas que Deus faz que são muito preciosas. Às vezes a gente participa de alguns momentos na vida das pessoas que são pesados, difíceis. Mas é tão gostoso quando a gente pode participar da vitória deles. Eu me lembro de um jovem que estava vivendo um momento muito difícil, seus pais faleceram, ele já adulto, mas ainda jovem, na faculdade, sua irmã recém-casada, e ele não tinha mais dinheiro para pagar a faculdade.
E ele disse para mim, chorando: eu vou ter que trancar a faculdade, vou ter que parar tudo, não tem jeito. Esse era o meu sonho, mas não dá. E naquela hora o Espírito Santo falou: ajuda esse moço. Eu falei: não, você não vai parar a faculdade não, vamos fazer assim, assim, assim. E foi. Durante alguns meses foi assim, porque ele não tinha recurso, daí ele conseguiu um emprego, ele foi se estabelecendo e não precisou mais de ajuda. Mas no dia que ele foi receber o canudo, ele me trouxe o convite e disse assim: tem alguém que eu queria que estivesse lá naquele lugar, que o senhor fosse lá, porque esse canudo é meu, mas um pedacinho é seu. E aí, sabe, o coração da gente é um coração de quem recebeu junto com ele a vitória dele. A vitória é dele, não é minha, mas eu recebi com ele um pedacinho da vitória. Você está entendendo? Quando eu sou instrumento da consolação, eu vou celebrar a vitória. Quando aqueles irmãos foram construir a casa que pegou fogo, daquela irmãzinha, não é? E quando a gente mostrou as fotos aqui, a gente celebrou com eles, mas quando aquela senhora foi morar naquela casa, e aqueles móveis foram colocados, gente, a vitória era de todo mundo que estava lá, não era só dela. E aí isso se transforma em adoração e louvor a Deus, instrumento da graça, porque eu sou filho do Pai das misericórdias e instrumento do Deus de toda consolação. Eu não sei porque é que Deus trouxe você aqui hoje. Talvez Ele tenha trazido você aqui hoje só para você ouvir uma coisa: você não está sozinho. O Deus que é Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, Ele cumpre a sua promessa e Ele está do seu lado.